E aí galera, tudo bem? Eu sou o professor Tunas, estou aqui hoje para falar sobre transitividade verbal. Chega aí! Para estudarmos esse assunto, é necessário relembrar o que é análise sintática. Portanto, vamos fazer uma breve recapitulação. Na língua portuguesa, as palavras podem ser analisadas isoladamente ou dentro da oração. A análise que considera somente a palavra é chamada de análise morfológica. E a que analisa a palavra relacionada a outras dentro da oração é chamada de sintática. Na análise morfológica, as classes gramaticais, que são pronome, interjeição, preposição, artigo, substantivo, verbo, advérbio, conjunção, adjetivo e numeral, são colocadas em evidência. Portanto, cada palavra será analisada como se fosse única. Nessa análise, na morfológica, não há interesse na função que as palavras exercem dentro da oração. Veja o exemplo. Júlia quebrou a carteira. Numa análise morfológica, Júlia é substantivo, quebrou o verbo e a é o artigo. E carteira é um substantivo também. Perceba que na análise morfológica é como se cada palavra fosse recortada da oração, pois o interesse nesse caso é encontrar a classe gramatical. Ok? Na análise sintática, a palavra não é estudada de forma isolada, pois ela mantém uma relação muito íntima com outras palavras. Por isso, sintaticamente, as palavras passam a exercer uma função na oração. Então vamos analisar as mesmas palavras do exemplo, só que agora buscaremos a função, ou seja, o papel que ela desempenha dentro da oração. Júlia quebrou a carteira. Então, nesse caso, na análise sintática, Júlia é sujeito, quebrou, que é o verbo, ele é verbo transitivo direto, vamos ver depois o que é isso, né? A cadeira passou a ser objeto direto, e a, um adjunto adnominal, e cadeira, separadamente, ganhou uma função de núcleo do objeto direto. Percebeu a diferença? Quando a análise é morfológica, recorre então às 10 classes gramaticais, que é o Pipas Vacaene. Mas se a análise é sintática, busca descobrir qual é o papel que as palavras desempenham então dentro da oração. Função, percebeu? Então, explicado o que é análise sintática, então, vamos fazer uma análise do verbo nas orações seguintes aí. Nesta análise, vamos descobrir se ele é transitivo, o verbo, ou ele é intransitivo. Então, o que é transitividade verbal? É a relação que este verbo estabelece com seus complementos. Vamos ler essas orações. Nossos amigos do bairro viajaram. Nossa professora planejou a aula. Nossos irmãos gostaram da viagem. Na frase 1, lemos: nossos amigos do bairro viajaram. Perceba que o verbo em destaque não necessita de complemento. Por isso, o enunciado se interrompeu no próprio verbo. Ele tem sentido completo. Isso significa que ele não vai transitar em busca de complementos. Ele não precisa estabelecer relação com nenhum outro complemento, pois o sentido já está completo nele mesmo. Olha só o enunciado 2. Nossa professora planejou a aula. Se nós fizermos a mesma interrupção no verbo, vai surgir uma pergunta. Concorda? Planejou o quê? Se não houver uma resposta para esta pergunta, o quê, esse verbo ficará incompleto. Concordas? No enunciado 3, os irmãos gostaram da viagem, da mesma forma que o enunciado anterior. Se interrompermos a frase no verbo, surgirá uma pergunta. Gostaram de quê? Significa então que este verbo precisa transitar um pouco mais, entre outras palavras, para que haja entendimento. Agora vamos ver como essa relação se processa dentro do enunciado, ok? Às vezes ela pode ocorrer de forma direta ou indireta, ou até mesmo das duas formas. E esses verbos serão classificados de acordo com a sua transitividade, ou seja, se o verbo transita ou não transita depois dele. Vamos começar então com o verbo transitivo direto, vamos entender isso, tá? Como o próprio nome já diz, a relação do verbo e o seu complemento se dará de forma direta. Se eu interromper esse enunciado no verbo, a pergunta que vai surgir é:
o que. Perceba então que quando eu faço essa pergunta, não aparece a presença de preposição entre o verbo e o seu complemento. Significa então que a transitividade, ou seja, a relação do verbo e o seu complemento será de forma direta, porque não há preposição entre o verbo e o seu complemento. Entendeu? Agora vamos ver a transitividade indireta, que vai ter como característica a presença de alguma coisa entre o verbo e o seu complemento. Nossos irmãos gostaram da viagem. Se eu interrompo o enunciado no verbo, eu serei levado a fazer uma pergunta para complementá-lo. Gostaram de quê? Agora sim, diferentemente do verbo transitivo direto, que provoca a pergunta o quê, aqui a pergunta é de quê, onde aparece a preposição de. Sendo assim, então temos um verbo transitivo porque ele pede complemento. Muito bem. E o complemento dele vem necessariamente acompanhado de uma preposição. Se de que apareceu, este verbo será transitivo e indireto. Alguns verbos vão possuir duas transitividades, direta e indireta. Esse tipo de verbo é chamado de bitransitivo. Exemplo, minha mãe deu um brinquedo ao meu irmão. Se eu interrompo esse enunciado no verbo deu, surgem duas perguntas. Deu o quê? A quem? Para poder complementar esse verbo, não é verdade? Porque quem dá alguma coisa a alguém. Então são sempre duas perguntas do verbo dar. A primeira pergunta é o que? Aqui não aparece a presença de uma preposição. Já na segunda pergunta, apareceu a preposição a. Nesse caso, este verbo tem as duas transitividades, direta e indireta. Ele é, portanto, um verbo bitransitivo. Agora veremos o verbo intransitivo. Antes, vamos ver que o uso do prefixo in em uma palavra traz uma ideia de negação, como nos exemplos completo, incompleto, ou seja, não completo. Condicional, incondicional, não condicional. O nome dele já nos dá uma ideia do que vai ocorrer com este verbo. Então ele tem sentido completo. A presença do prefixo in, quer dizer não, já mostra que ele não será transitivo. Ou seja, esse verbo não precisará transitar para ser entendido. Ele mesmo tem o seu significado. Então veja, a criança caiu. Se eu interrompo a oração no verbo, não há nenhuma necessidade de complemento. Percebeu? Ou seja, o verbo não vai estabelecer nenhum trânsito, nenhuma relação com outro complemento. Olha só, meu pai viajou. A mesma coisa. O verbo não necessita estabelecer nenhuma relação com o outro complemento. Outro exemplo, meu amigo chegou. Do mesmo modo, o verbo não necessita estabelecer nenhuma relação com o outro complemento. E assim encerramos esta aula. Espero você na próxima. Até lá!